Muito bem, vamos lá. O Livro dos Espíritos é o nosso assunto de hoje. Primeira parte das causas primárias, o capítulo número 2 dos elementos gerais do universo. Falaremos sobre espaço universal. É o último item desse nosso capítulo 2 e depois passaremos para o nosso próximo tema, em que Kardec catalogou para nós aqui como sendo da criação, e falaremos aqui também formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então esse vai ser o nosso roteiro de estudos aqui nesse nosso encontro de hoje. No tema espaço universal, nós temos apenas duas questões que, embora sejam pequenas, elas vão sempre ser para nós bastante enigmáticas, né? Por isso Kardec não se estendeu tanto, pelo menos nesse momento em que ele começava a organizar esse estudo, esse conteúdo dentro do Livro dos Espíritos. Depois, futuramente, ele traria para nós, lá em 1868, no livro A Gênese, algum conteúdo bastante interessante, em que o espírito Galileu Galilei, conforme aqui eu tenho a edição do livro A Gênese do Celde, e tem uma nota de rodapé interessante, aqui nesse nosso capítulo número 6, Astronomia Geral, e é colocado como nota de rodapé: este capítulo foi textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinada Galileu, né? E o médium aqui, CF é o nome aqui, então, o nota do autor, né? Então, a gente vai fazer uma lida aqui apenas na primeira parte, porque é dividido esse capítulo em espaço e tempo, matéria, leis e as forças, criação primária, criação universal, sóis e planetas, satélites, cometas, Via Láctea, estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. A gente não vai se aprofundar aqui nesse tema, embora ele mereça, né, esse aprofundamento, mas nós entraríamos, diferentemente da visão que se tinha naquela época do século XIX, nós entraríamos num campo muito técnico, né, que eu confesso não tenho qualquer competência para falar sobre isso, a não ser ficar pegando textos na internet para a gente poder ler junto, né, mas de qualquer forma, a visão que a gente vai trazer, né, a reflexão vai ser exatamente em torno daquilo que hoje a nossa ciência pode apresentar e daquilo que vai além do conhecimento da ciência, exatamente porque nós lidamos apenas com o universo material, e aquilo que não pode ser ainda compreendido dentro desse universo segue ainda dentro, né, desses enigmas que somente além do mundo material, além da vida material, nós poderíamos compreender, que nesse caso seria a vida espiritual, né? Então a gente vai fazer aqui uma pequena reflexão sobre esses temas. Bom dia, Andréa. Muito bem, vamos lá. Inicialmente, eu trouxe para nós aqui alguns textos, né? Na verdade, foi uma pequena conversa que eu tive aqui com a nossa IA, né? Com a nossa inteligência artificial, que foi trazendo aqui algumas respostas interessantes, que depois ele fez algumas comprovações, né? Que é sempre importante a gente ter esse cuidado, essa atenção, para poder fundamentar essas respostas que foram colocadas para nós. Então, inicialmente aqui, antes de entrarmos, né, vamos iniciar antes do início. Espaço universal foi aqui o tema que Kardec trouxe para nós nesse último capítulo, porque antes nós falamos do tema propriedades da matéria, né? Então a gente viu ali propriedades, estados da matéria, composição da matéria, aquilo que é conhecido hoje dentro do mundo material, aquela matéria que para nós ainda é desconhecida, né? Então a gente falou sobre tudo isso. Nesse último tema, então,
espaço universal, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: o espaço universal é infinito ou limitado? A resposta: infinito. Supõe-no limitado, que haverá de lá de seus limites. Isso te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Eu adorei essa resposta. Então, aquilo que a gente comentou, nós estamos aqui, então, vivendo num planeta pequeno, bastante, eu não vou dizer insignificante, porque é o que todo mundo costuma dizer, ele é insignificante diante do universo, mas como a gente sabe que Deus não cria nada insignificante, nós podemos dizer que somos pequenos diante do universo, mas não insignificantes. Mas diante dessa pequenez em que nós nos encontramos hoje, ver aquilo que vai além da nossa capacidade seria muito pretensioso, embora o ser humano traz a curiosidade, como a gente já comentou, como sendo ali uma força propulsora muito poderosa. E é essa curiosidade que vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa ciência e busquemos respostas, mesmo sabendo, Brás, que nós não temos esses limites, mas a gente sempre quer encontrar esse limite. Então, quando Kardec pergunta sobre o espaço universal, se ele é infinito ou limitado, essa pergunta foi feita lá no século XIX, onde a ciência, embora tivesse ali um valor significativo, ela evoluiu muito de lá para cá, nesses 165 anos em que nós nos encontramos hoje. Então, ou até 166 agora que nós já fizemos, Então evoluiu bastante. Então muitas perguntas que se faziam naquela época já foram respondidas. Mas o bom da curiosidade é que, ao mesmo tempo que aquelas questões anteriores tinham sido respondidas, outras perguntas novas surgiram, que talvez sejam respondidas por outras gerações, ou mesmo respostas que não conseguirão ser respondidas exatamente por esse limite que nós temos que respeitar, que é o limite do mundo material. Não dá para a gente ir além daquilo que a matéria nos permite conhecer. Então, não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, Kardec coloca uma pequena observação. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então Kardec aqui fez uma observação bastante interessante, como um visionário, vendo ali que a nossa imaginação sempre procuraria ir além dos limites conhecidos. E até mesmo se nós encontrássemos um limite, esse vazio seria para nós alguma coisa. Ainda seria espaço. Depois aqui, número 36, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? A resposta: não, não há vácuo. A gente lembra que vácuo é ali onde não tem nenhum tipo de gás, então esse espaço que nós consideramos vazio. Então, mas aqui os espíritos dizem que não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, como nós já comentamos, o universo, por exemplo, dos 100% que ele tem hoje, apenas 3, 4% é essa matéria que nós conhecemos. O restante, 96%, é dessa energia escura e dessa matéria escura que nós não temos ainda, não conseguimos nós, enquanto humanidade, utilizando o conhecimento que está hoje à nossa disposição, ela não é compreendida, exatamente pelo fato dela não interagir com a luz, então ela não pode ser observada, a não ser os seus efeitos da gravidade, como a gente já comentou. Então, e não conseguimos coletar essa matéria para analisarmos exatamente a sua constituição. Então, de 100% do universo hoje conhecido, que é o universo visível, 4% apenas é essa matéria que nós conhecemos.
ou pelo menos achamos conhecer. E os outros 96%, energia e matéria desconhecida para todos nós. Então, esse vácuo que nós colocamos é um vácuo dentro do que nós consideramos como matéria, né? Conheceremos até um certo limite, né, Angelina? Porque, como eu comentei, tudo isso que nós estamos observando hoje diz respeito ao mundo material. Aquilo que não pertence ao mundo material é como se nós pensássemos que nós estamos, por exemplo, dentro de um grande oceano e nós somos seres viventes nesse oceano, como um peixe, por exemplo. O nosso universo é o universo aquático. Aquilo que vai além, a gente pode imaginar o que é, e o que existe além desse mundo que está ali na fronteira do nosso mundo, é só nossa imaginação que pode ir. Enquanto nós nos considerarmos peixes, nós só conseguiremos expandir a nossa visão conforme a nossa tecnologia for ali avançando. Mas até a nossa tecnologia tem limites. Então vai chegar um momento em que nós não conseguimos ir além. Somente através do Espírito que conseguiremos alcançar esses limites. E ainda assim, né, sabemos ali que tudo tem limites. Agora, qual é o limite dos limites? Não sabemos. Bom dia, embaixador. Mas, enfim, o vácuo, então, é esse espaço vazio que nós consideramos que é o espaço, porém, dentro dos padrões que nós compreendemos. É algo interessante da gente fazer um paralelo, e a gente vai tratar disso depois, quando nós estudarmos o próximo item, o próximo capítulo aqui do Livro dos Espíritos, que fala sobre a origem da vida. Então nós queremos saber se existe vida além do nosso planeta. E a pergunta é, quais são os parâmetros de vida que nós estamos utilizando? Os mesmos parâmetros da nossa vida biológica. Então nós estamos procurando planetas que possuam água, porque a água é a essência da vida, conforme diz aí essa máxima poética. Então nós precisaremos, para encontrar uma vida semelhante à nossa, mundos que sejam semelhantes aos nossos. Mas em outros mundos, o que seria a vida exatamente? Quais seriam os seres que habitariam esses lugares? Então nós não estamos procurando aquilo que nós não conhecemos. Procuramos aquilo que nós conhecemos, que nesse caso é fazendo uma comparação com a nossa própria vida. Por isso o nome que nós damos, vida, vida biológica, são termos que são utilizados para definir a vida que nós conhecemos. Usando essa classificação taxonômica, que traz ali desde os seres unicelulares até os seres mais complexos, como os seres humanos, e colocamos essa complexidade exatamente pela estrutura neurológica que nós temos, que nos dá a capacidade de criação, a capacidade da razão, nos dá um senso moral. Então, permitindo, inclusive, né, que um espírito, nesse estágio evolutivo, habite um corpo como o nosso. Então, quando nós falamos de vida de acordo com aquilo que nós conhecemos. Quando nós falamos em vácuo absoluto, falaremos desse vácuo de acordo com a matéria que nós conhecemos. Se nós conhecemos aquele tipo de matéria e nós temos um lugar em que essa matéria não é conhecida, significa que é vazio. Mas vazio para aquilo que nós percebemos. Bom dia, Fabi. Como foi colocado aqui, né, o que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então nós teremos agora, nesse ano, no próximo ano, uma missão, né, a missão Artemis II, que vai levar ali uma equipe de astronautas até a Lua, fazer uma volta na Lua, não vai pousar na Lua, como aconteceu lá no final da década de 60, começo da década de 1970, mas essa nave fará uma volta em torno da Lua e depois virá para cá para fazer ali os experimentos, né? A análise dos equipamentos que vão sendo desenvolvidos para essas viagens espaciais. Então nós imaginamos que uma nave espacial sai aqui do nosso planeta e através da força da gravidade, dos impulsos que são dados, essa nave vai até a Lua e depois volta. E ela vai atravessar, entre aspas, um espaço vazio existente entre o planeta Terra e o seu satélite, que é a Lua. Agora, esse espaço vazio, como nós vimos, é vazio daquilo que nós conhecemos. Mas certamente, agora que nós compreendemos essa nova matéria que vem sendo aí estudada, vem sendo analisada, no seu começo ainda, é ali um universo permeado desse tipo de substância.
Então já não é mais o vácuo. Então essa questão de falar do vazio absoluto, hoje, no século XXI, nós já consideramos que esse vazio absoluto não existe. Exatamente porque essas substâncias desconhecidas, mas que já foram percebidas, estão ali presentes, ocupando todos os espaços que existem no universo que nós conhecemos. Então, essas duas questões que nós vimos aqui, para finalizar esse nosso capítulo número 2, já traz para nós, então, mais uma vez, o nosso objetivo não é fazer um estudo de astronomia, porque nós não estamos aqui para fazer esse tipo de trabalho, mas nós encontraríamos com facilidade, né, muito material disponível hoje para o nosso estudo, e aí vai de acordo com a preferência de cada um, mas para percebermos a relação que existe entre aquilo que nós percebemos no mundo material e aquilo que nós percebemos a partir do mundo espiritual. Que a doutrina espírita nos abre, né, esse entendimento, nos revela com tanta clareza. Então, aquilo que a humanidade vai alcançando em termos de entendimento tem o seu limite. Mas esse limite é ultrapassado no momento em que nós, seres imortais, criaturas divinas, ultrapassamos as barreiras da matéria. Então nós temos uma percepção que vai além daquilo que a humanidade terrena pode compreender. Então, fechamos esse capítulo número 2, mas fechamos no sentido de vermos aquilo que Kardec conseguiu explorar. Mas eu vou trazer aqui para nós, como eu falei para vocês, bom dia, Didman. Nós vamos estudar aqui algumas perguntas, num pequeno bate-papo que eu tive aqui com a nossa IA, que ela foi trazendo algumas respostas para nós, né, leigos, compreendermos um pouco mais até onde a nossa ciência vem se desenvolvendo, né, na busca por essas respostas. Então a primeira pergunta que eu fiz, aqui a partir exatamente daquilo que Kardec levou aos espíritos, se o nosso universo é infinito, eu perguntei exatamente qual o tamanho do universo. E a resposta foi: o tamanho exato do universo é uma questão em aberto na ciência. Atualmente, os cientistas acreditam que o universo é vastamente grande, mas sua extensão total ainda é desconhecida. Existem algumas teorias e estimativas sobre o tamanho do universo observável, que é a porção do universo que podemos observar a partir da Terra. Então aqui nós já encontramos nessa primeira parte dessa resposta esse termo que é muito importante para nós utilizarmos: universo observável. Aquilo que nós podemos perceber, não apenas a partir ali das nossas próprias percepções, dos nossos sentidos, né, de ver o universo a olho nu, mas a partir da tecnologia que nós desenvolvemos, com telescópios, com instrumentos que vão para o espaço. Então esse universo observável, ele tem ali o seu limite, que é até onde nossa tecnologia consegue alcançar. E diz aqui para nós: de acordo com a teoria do Big Bang e observações astronômicas, o universo observável tem um diâmetro de cerca de 93 bilhões de anos-luz. No entanto, quer dizer, 93 bilhões de anos-luz é algo que para nós é inimaginável, né? Porque, como eu comentei com vocês, a nossa razão, ela consegue processar um determinado número de informações, e o que vai além a gente simplesmente registra, mas a nossa imaginação não é capaz de ir além. Só de imaginar que nós estamos, que existe a velocidade da luz, que é uma velocidade absurdamente alta. Quando nós falamos que para você alcançar o limite do universo observável, você não apenas tem que viajar na velocidade da luz, mas viajar durante 93 bilhões de anos, é algo então que a nossa imaginação começa então a ficar meio distorcida, meio ofuscada, né? Mas ele diz assim: no entanto, é importante ressaltar que essa é apenas a distância que a luz teve tempo para percorrer desde o Big Bang, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Além do universo observável, existem várias teorias sobre o tamanho total do universo, incluindo a possibilidade de um universo infinito
ou um universo finito e em expansão. Então aqui nós temos duas teorias que são apresentadas, considerando o universo infinito e considerando que ele é finito, porém está crescendo cada vez mais a partir dessa ideia, dessa grande explosão. Alguns modelos cosmológicos sugerem a existência de um multiverso, com múltiplos universos além do nosso, cada um com suas próprias características e dimensões. Então já fala para nós também que nós temos um universo como se fosse um espaço que é delimitado, e depois nós temos, além desse universo, outros universos, com outros mundos, com outros povos, com outras características, com outros qualquer coisa que nós imaginamos aqui no nosso próprio mundo. Então são teorias que são apresentadas. No entanto, é importante mencionar que a compreensão científica do tamanho e da natureza do universo está em constante evolução à medida que novas observações e descobertas são feitas. Portanto, as informações atuais podem ser atualizadas ou refinadas com o tempo, à medida que avançamos em nossa compreensão do cosmos. Então, é nessa primeira pergunta, né? Bom dia, professor, bom dia, soldado. Nessa primeira pergunta, então, qual é o tamanho do universo? É o tamanho do universo observável. Perguntei também aqui, quais as teorias que abordam a criação do universo? Existem várias teorias científicas que abordam a criação do universo. Aqui estão algumas das principais teorias. Primeiro, teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é a explicação científica mais amplamente aceita para a origem do universo. Ela sugere que o universo começou a partir de um estado extremamente denso e quente há cerca de 13,8 bilhões de anos. Nesse momento inicial, houve uma grande explosão, dando origem à expansão do universo em curso. Então essa é a primeira teoria. Então a gente vai lembrar sempre que as perguntas que Kardec faz aos espíritos, elas são respondidas de acordo com os próprios limites que os espíritos têm para responder, não indo além daquilo que nós, enquanto humanidade, temos que ainda evoluir dentro das nossas ciências, dentro do nosso conhecimento. Então eles não vão além, eles não antecipam aquilo que nós ainda precisamos descobrir. Né? E depois nós veremos aqui com Galileu o que ele fala sobre isso. Segundo, inflação cósmica. A teoria da inflação cósmica é a extensão da teoria do Big Bang. Ela postula que logo após o Big Bang, o universo passou por uma rápida expansão exponencial, chamada de inflação, durante uma fração extremamente curta de tempo. Essa teoria ajuda a explicar algumas características observadas do universo, como sua homogeneidade e isotropia. Então aqui mais uma teoria que é apresentada. Terceiro, teoria das cordas. A teoria das cordas é uma teoria física que busca descrever todas as partículas fundamentais e as forças da natureza em termos de minúsculas cordas vibrantes de energia. Embora ainda seja uma área ativa de pesquisa, alguns modelos de teoria das cordas sugerem que o universo pode ter surgido de uma colisão entre membranas cósmicas multidimensionais, como se fossem então dois universos, e aí então um universo tocou no outro e provocou então essa expansão que nós conhecemos hoje. E a quarta teoria que nós temos, teoria do universo cíclico. A teoria do universo cíclico propõe que o universo passa por ciclos infinitos de expansão e contração. De acordo com essa teoria, após uma fase de contração, um novo Big Bang ocorre, dando origem a um novo universo em expansão, e esse processo se repete indefinidamente. Então, o universo se expande, ele vai inchando, depois ele contrai. Explode de novo, incha e contrai. São teorias. E aqui a última agora, que tinha mais uma aqui. Teoria do universo holográfico. A teoria do universo holográfico
sugere que todas as informações sobre o universo estão codificadas em uma região bidimensional, como uma espécie de holograma. Essa teoria é baseada na ideia de que o volume do espaço pode ser descrito por uma superfície de dimensão inferior. Então também aqui ficou dito pelo não dito. Essas são as 5 teorias então que nós conhecemos hoje. Responde aqui a nossa IA. É importante mencionar que essas teorias são hipóteses científicas baseadas em evidências e estão sujeitas à revisão e refinamento à medida que novas descobertas são feitas. A pesquisa científica em cosmologia continua avançando para melhorar nossa compreensão da origem e evolução do universo. Nova pergunta. Quais as estruturas conhecidas no universo? No universo conhecido, existem várias estruturas observadas, que variam em escala e complexidade. Aqui estão algumas das principais estruturas conhecidas. Galáxias. Agora a nossa cabeça vai expandir cada vez mais. As galáxias são grandes aglomerados de estrelas, gás, poeira e matéria escura que estão interligadas pela gravidade. Existem diferentes tipos de galáxias, como espirais, elípticas, irregulares e galáxias em forma de lente. A Via Láctea, nossa própria galáxia, é uma galáxia espiral. Então, além da galáxia, que é ali esse aglomerado de estrelas e todas essas matérias, nós temos ainda aglomerados de galáxias. Então, como se não bastassem as galáxias serem o que elas são, nós temos ainda um aglomerado de várias galáxias. Os aglomerados de galáxias são enormes estruturas formadas por um grande número de galáxias interagindo gravitacionalmente. Elas podem conter centenas ou mesmo milhares de galáxias. Esses aglomerados estão unidos por matéria escura e são as maiores estruturas gravitacionalmente ligadas no universo conhecido. Então aqui, esse monte de galáxia agora junta. Mas a gente achava que era só isso? Como se não bastassem esses grandes aglomerados, superaglomerados também existem, que são estruturas ainda maiores que consistem em múltiplos aglomerados de galáxias interconectados. Eles formam uma teia cósmica com vastas regiões de vazios entre eles. Mas o que seriam esses vazios? Os vazios são regiões relativamente vazias no universo, onde há uma escassez de galáxias e matéria visível. Eles são cercados por filamentos de matéria e estão interligados pela estrutura em forma de teia dos superaglomerados. Então falamos aqui sobre filamentos de matéria. O que seriam esses filamentos? Os filamentos cósmicos são grandes cadeias de galáxias e matéria escura que conectam os aglomerados de galáxias, como se fossem teias de aranha espalhados pelo universo, conectando, ligando essas grandes estruturas. Esses filamentos formam uma estrutura em forma de teia mencionada anteriormente, conhecida como teia cósmica. E depois aqui a gente tem as estrelas, que são esses corpos celestes autoluminosos compostos principalmente de hidrogênio e hélio. Elas são as unidades fundamentais das galáxias e bilhões delas compõem uma galáxia típica. E temos depois aqui humildemente os nossos planetas. São corpos celestes que orbitam estrelas e não emitem luz própria. Eles variam em tamanho e composição e podem ter atmosfera, luas e outras características. Então, de um modo geral, a gente começa com as nossas... poderíamos ter ali os cometas, mas começamos pelos planetas, vamos ali para os nossos satélites também, depois a gente avança para as estrelas, das estrelas vamos para galáxias, depois vamos aglomerados de galáxias, depois superaglomerados, e assim o universo vai criando essas grandes estruturas.
e coloca aqui no final: essas são apenas algumas das estruturas conhecidas no universo observável. Vale ressaltar que ainda há muito a descobrir sobre o cosmos, e novas estruturas podem ser reveladas à medida que a pesquisa e as observações astronômicas continuam progredindo. Então, aqui só para a gente poder ter essa ideia do que Kardec fala, para a gente poder perceber que essa primeira parte do Livro dos Espíritos, quando traz para nós o aspecto científico da doutrina espírita, nós temos que ter o mínimo de entendimento sobre esses temas para poder entendermos o que nós falaríamos sobre o que falta ser conhecido a partir da visão espiritual e até mesmo a respeito das criações de Deus. Precisamos ter esse entendimento. Fiz uma pergunta aqui um pouco provocativa, para ver o que sai de resposta. Deus criou o universo? A resposta: a questão de se Deus criou o universo é uma questão de crença pessoal e filosófica. A resposta varia dependendo das perspectivas religiosas, espirituais e filosóficas de cada pessoa. Muitas religiões e tradições espirituais afirmam que Deus, ou uma entidade suprema, é o Criador do universo. De acordo com essas crenças, Deus é visto como a causa primeira e o sustentador de tudo o que existe. Olha que interessante, né? Como ele vai entrando aqui em afinidade nesse sentido, colocando Deus como causa primeira e sustentador de tudo o que existe. No entanto, sempre tem o mas, né? No campo da ciência, a questão da criação do universo é explorada por meio de teorias científicas e modelos explicativos. O modelo científico mais amplamente aceito atualmente é a teoria do Big Bang, que descreve o início e a expansão do universo a partir de um estado denso e quente. Essa teoria não aborda diretamente a existência ou a natureza de uma entidade divina. É importante reconhecer que a ciência e religião são campos diferentes de investigação, cada um com suas próprias metodologias e abordagens. A ciência busca entender os fenômenos naturais através de observações, experimentos e análises, enquanto a religião lida com questões de significado, propósito e transcendência. Em última análise, a visão sobre se Deus criou ou não o universo é uma questão de fé e convicção pessoal, e cada pessoa pode ter sua própria compreensão e crença sobre o assunto. Então, aqui, quando nós falamos sobre essa questão de fé e convicção pessoal, a doutrina espírita se encaixa exatamente no meio disso. Porque ao falarmos que existe algo além do mundo material, como, por exemplo, a própria continuidade da existência do espírito, a doutrina espírita não aborda como uma questão de fé. Através das comunicações mediúnicas, e elas vão se depurando cada vez mais e vão se fortalecendo cada vez mais na sua compreensão, nós passamos a entender que, de fato, o indivíduo que viveu no mundo material continua vivo no mundo espiritual. E aí então nós quebramos a ideia da fé e entramos na ideia da convicção. Mas ainda há muito a ser explorado, conforme a gente compreende. Então o que a doutrina espírita traz? Que quando um espírito afirma, por exemplo, que existe uma inteligência suprema, que criou tudo aquilo que existe, o fato de nós reconhecermos que esse mesmo espírito é real e não apenas um objeto de fé, nós passamos a ver essa realidade do mundo espiritual de uma forma diferente. Porque até então, pessoal, vamos lá? Porque até então é tudo uma questão de crença. Eu acredito que exista alguma coisa além, eu acredito em Deus, eu acredito no destino das almas, eu acredito. E quando eu falo acreditar em alguma coisa, eu posso passar a desacreditar no momento em que uma nova ideia surgir. E a doutrina, então, ela vai trazendo para nós
através dessas experiências, dessas vivências no campo da mediunidade, o entendimento do que existe realmente no mundo espiritual. Que não é apenas eu acreditar em alguma coisa, mas é eu saber que existe. E essa é a primeira porta. Então, enquanto nós procuramos a ideia de se Deus existe ou não, ou que Deus tenha criado alguma coisa ou não, nós temos que começar por aquilo que é o mais simples, entre aspas, que é exatamente reconhecermos a existência dos espíritos vivendo no mundo espiritual. Esse é o primeiro começo. Fiz aqui algumas outras perguntas a respeito do Big Bang, como tudo surgiu. Ele vai trazendo aqui algumas explicações, mas para nós aqui acaba sendo até irrelevante e até um pouco cansativo também, porque a gente fala de teorias que a ciência também, da mesma forma, apresentou, né, a partir de algumas observações e de alguns fundamentos que dão sustentação para essa teoria, mas são teorias hoje até mais embasadas, né? Porque se nós voltarmos, por exemplo, lá no século XIX, teorias eram apresentadas baseadas em achismos, né? Para tentar ali encontrar uma resposta para aquela pergunta que ficava no vazio. Agora não, agora a gente começa, como foi colocado aqui, até por uma expressão usada nas respostas anteriores, foi colocado para nós aqui que a tendência é fazer com que nós nos aprofundemos cada vez mais e nós refinemos cada vez mais as respostas que vão sendo dadas pela ciência. Porque agora elas passam a ser embasadas por conceitos que são bastante sólidos. Então, em vez de achismo, pode até continuar sendo um achismo. Por exemplo, a teoria das cordas que é colocada. Mas baseado em que esse achismo apareceu? A partir de observações que são bastante racionais, bastante lógicas. Então esse é o caminho que a gente vai percorrendo em busca desse entendimento a respeito dessas forças, né, que mobilizam e essas forças que criam o universo. Aqui no nosso capítulo número 3, que fala da criação, então mais uma vez aqui nós temos, né, vários temas que serão abordados aqui no nosso estudo. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, que também aqui é um outro, usando a expressão de Leon Denis, é outro grande enigma. Povoamento da Terra e Adão. Ele coloca Adão aqui exatamente porque faz ali uma comparação com aquilo que é tido como uma afirmação bíblica e aquilo que vem como um conceito científico. Fala também sobre a diversidade das raças humanas, hoje bastante estudado, né, pela antropologia, pelas ciências de modo geral, fazendo ali investigações até mesmo, comparações genéticas sobre grupos, sobre populações, para fazer uma comparação se existe um ponto comum, se existe ali uma raiz comum para todos, né? A própria pluralidade dos mundos, pensando se existem mundos habitáveis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e depois Kardec vai falar sobre considerações e concordâncias bíblicas referentes a esse tema. Então aqui, formação dos mundos. São algumas perguntas que estão até relacionadas também com aquilo que a gente viu anteriormente. Inicialmente, Kardec coloca como uma pequena introdução. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Aqui parece que ele estava sendo ali estava antecipando, né, dos fluidos que enchem o espaço. Que hoje nós estamos encontrando esses fluidos novos que estamos tentando compreender, né, mas desses fluidos a gente vai lembrar que os espíritos disseram para nós que existe esse conhecido fluido cósmico universal que se encontra espalhado por todo o universo, que nós aqui do mundo material ainda não percebemos. Conseguimos perceber transformações desse fluido, que se transforma em tudo aquilo que nós conhecemos. Mas além daquilo que nós vemos, tem aquilo que nós não percebemos. Bom, na questão 37, colocada a seguinte pergunta: o universo foi criado ou existe desde toda a eternidade como Deus?
de acordo com as teorias que nós já vimos, hoje é aceito pela comunidade científica que o universo surgiu a partir de um ponto. Mas ainda assim, lembrando mais uma vez aquela mesma pergunta que nós já fizemos, naquela questão, porque a pergunta feita, na verdade, pelo Carl Sagan, quando ele dizia: se Deus criou o universo, quem criou Deus? Né? Então é aquele pensamento socrático que vai sempre tentando buscar alguma coisa que vai além. Então, por exemplo, todo o universo foi criado a partir de uma grande explosão, de uma partícula que os cientistas hoje trazem uma suposição, que era uma matéria condensada que seria do tamanho de uma bola de ping-pong. Alguns colocam até mesmo a cabecinha de um alfinete. Tudo aquilo que existe hoje, que nós vemos aqui no nosso planeta, em todos os demais planetas, estrelas e galáxias, tudo isso espremido, 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 guardado, acumulado dentro desse pequeno espaço. Mas ainda assim fica aquela pergunta em que a gente procura sempre um pouco mais além. Quem criou essa matéria original? Então, se essa matéria estava acumulada dentro desse ponto solto no universo, com tudo isso condensado, de onde veio essa matéria que se juntou? Então essa é a grande questão que a gente coloca. Então é sempre aquela busca constante de saber como as coisas começaram. Ah, começou a partir de um ponto. Muito bem, quem criou esse ponto? Como esse ponto foi criado? E até mesmo, antes desse ponto foi criado, o que existia antes dele? E assim a nossa imaginação vai procurando se expandir cada vez mais. A André colocou aqui, né, mas acho que é um pensamento válido, né, pois nos leva a refletir, ponderar e chegar a uma conclusão. Exatamente, né, André, aquilo que a gente comentou, a curiosidade como sendo essa mola propulsora que leva a humanidade, né, que impulsiona a humanidade em busca de respostas, desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo tecnologia e tudo mais, é exatamente ali um dos grandes ingredientes que Deus coloca na formação de todas as criaturas. Então é a curiosidade, a busca do conhecimento e depois, claro, né, fazendo ali uma calibração, ou uma calibragem, né, com os valores morais, para usar esse conhecimento não apenas para acumular informações, mas para usar esse conhecimento direcionado, né, impulsionado por essa força moral, né, que todos nós estamos também desenvolvendo. Então é natural que nós procuremos sempre, né, essas respostas. Então aqui, quando Kardec coloca o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Dentro daquele axioma, né? O nada não faz o nada. Então por isso fica aquela grande pergunta, aquela grande interrogação. Se aquele ponto em que toda a matéria do universo conhecido estava toda ela condensada, toda ela espremida, guardada naquele ponto, quem criou aquele ponto? E aí o axioma que fala que o nada não cria o nada, então alguma coisa criou aquilo. O que coisa é essa? É essa resposta que ninguém entende. E aí, como a gente viu, até mesmo estudando aquela primeira parte lá aqui do Livro dos Espíritos, o que é Deus, né? Ou o que é Deus? A primeira resposta, a primeira pergunta que foi feita, a gente vai lembrar que a ideia de Deus ela está muito vinculada com religião, né? E o fato de estar vinculado a uma religião e percebendo que a religião se baseia na fé e a ciência se baseia em pesquisas, em investigações, em observação, isso criou uma separação. Aquela separação que deixa Deus a critério das religiões e o conhecimento a critério da ciência. E não possibilitando o vínculo entre Deus e ciência. Então a ciência hoje pode chamar de uma força que existe no universo, pode chamar de uma grande equação universal, que é capaz de calcular a origem de tudo. Então, quer dizer, a ideia de Deus como sendo um criador, dentro da perspectiva religiosa, fez com que a ciência não utilizasse essa mesma ideia de que existe uma inteligência capaz de criar tudo.
Então, a princípio, a natureza, com esse N maiúsculo, essa mesma natureza foi a responsável por essa criação. Então nós tiramos o conceito de Deus como sendo um criador na visão religiosa e passamos a compreender essa inteligência como sendo a própria natureza. São tentativas de fazer com que nós procuremos encontrar a origem de tudo, né? E não acharei resposta, André, com toda certeza. Então aqui, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E Kardec coloca aqui, diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, esse Deus coloquemos então como sendo essa natureza que a ciência tanto busca. E essa natureza foi responsável, através das suas próprias leis, de criar essa origem de tudo. Questão 38. Então, quanto mais questões a gente colocar, né, mais são ideias, são propostas para tentar encontrar essa resposta. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. E aqui também seria algo bastante delicado, né? Porque como é que nós podemos imaginar como Deus fez alguma coisa ou por que Deus teria feito alguma coisa? Seria a criatura sondando a intimidade do Criador, o que para nós é impossível, né? Então, por que Deus fez isso? Por que Deus fez dessa forma? E aí Kardec, inclusive, já recebeu uma resposta bem interessante dos espíritos, né? Quem é você para poder questionar a vontade de Deus? Né? Então, para nós é mais ou menos assim, né? Não temos condições de ter respostas a esse respeito. Poderemos ter um modo de formação dos mundos? Quando se fala sobre formação dos mundos, hoje a nossa ciência já traz, né, respostas bastante concretas, explicando exatamente, né, sobre a formação das primeiras estrelas, né, hidrogênio, depois hélio, as estrelas tendo ali o seu ciclo de vida, elas depois se tornando ali aquelas anãs brancas, depois elas explodindo, espalhando pelo universo. Essa matéria, agora já transformada pela força do seu núcleo, e aí formando novas estrelas, e dessas estrelas formando mundos, né? Tem até o Marcelo Gleiser que traz o título de um programa que ele tinha apresentado aqui no Brasil, até no Fantástico na época, chamado Poeiras das Estrelas. Então esse Poeiras das Estrelas, né, ele fala poeticamente que nós somos poeiras das estrelas. Mas em que sentido? Nesse sentido de todos os componentes químicos que formam o nosso corpo, que forma exatamente, Hermes, né? Então Stardust. Então formam os mundos, formam os astros de modo geral, são as estrelas que lançaram essa matéria. E através da força da gravidade foi fazendo com que esses corpos se atraíssem e nessa atração começassem a se fundir, como aconteceu com o nosso planeta, né? Então aquele resto de matéria, quando o nosso Sol se formou, esse resto de matéria ficou gravitando em torno dele. E nessa gravitação nós começamos então a perceber ali esse resíduo, esse resto de matéria se juntando e formando esses mundos que nós conhecemos hoje. Então isso, mais uma vez, né, quando Kardec perguntou, poderemos conhecer o modo de formação dos mundos da mesma forma que nós estudamos matéria lá no nosso capítulo anterior? Eu comentei com vocês que a respeito de geometria molecular, constituição da matéria, partículas nucleares e tudo mais,
Os nossos jovens, as nossas crianças, estudam hoje isso na escola. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? As nossas crianças estudam hoje, né, as teorias que são apresentadas sobre a formação do mundo. Estudos sobre geologia, estudos sobre astronomia, sobre astrofísica, vão trazendo para nós fundamentos que falam sobre, né, são as teorias possíveis, inclusive comentando, por exemplo, a formação da nossa Lua, que era algo interessante, era apenas uma vaga teoria no século XIX. Hoje a ciência usa essa informação como sendo concreta. Então o nosso planeta estava naquele processo de formação, veio ali um planeta um pouco menor do que o nosso e chocou-se com a Terra. E nesse momento em que ela se choca, parte desse planeta é absorvido pelo planeta Terra, formando esse planeta que nós conhecemos hoje, e uma porção significativa acabou ficando fora, que é exatamente a nossa Lua hoje. E essa Lua então ficou girando em torno desse corpo maior, usando então ali, né, a lei da gravidade, falando sobre a atração, né, dos corpos e tudo mais. Então a nossa Lua, na verdade, é o resto de um outro astro que bateu aqui no nosso planeta. Então isso é estudado hoje nos livros de ciência das nossas escolas. E na época Kardec recebeu como resposta: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Uma resposta absolutamente coerente com aquilo que hoje a ciência afirma. Essa matéria condensada, o que é essa condensação? É a matéria que vai se juntando, formando, é como se pegássemos poeira e juntássemos essa poeira, apertando até ela formar uma pequena bola, né, de barro, por exemplo, de terra. E é assim que aconteceu no nosso mundo. Então, de fato, é essa condensação de matéria disseminada no espaço. E essa matéria disseminada nada mais é do que o resto das estrelas, né, que espalham então os seus resíduos pelo mundo afora. E hoje nós temos os cometas, por exemplo, que também são esses resíduos. Só que são resíduos que escaparam, né, de forças gravitacionais muito fortes, e eles então ficam circulando pelo universo, mas ainda assim presos por essa força gravitacional. Resto das estrelas, poeira das estrelas. 40. Serão os cometas, agora como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Estão falando aqui sobre forças gravitacionais, né? Então, o corpo tem ali uma força de atração, ou ele é atraído ou ele atrai. E, na verdade, esses cometas não são a origem dos mundos, mas são o resto daqueles mundos que foram formados. Isso, inclusive, traz aqui uma questão bem interessante, quando se fala sobre os cometas, que é aquele início do processo. No próprio livro A Gênese, em 68, Kardec traz para nós ali uma questão que fala sobre a própria constituição dos cometas. Havia teoria, por exemplo, dizendo que caso um cometa se chocasse com a Terra, não aconteceria nada, porque o cometa nada mais é do que uma bola gasosa. Então eram informações da época, porque é assim que se entendia. Não havia ainda a tecnologia capaz de trazer esse entendimento de que os planetas são ali então essa água condensada, essa sujeira que fica no espaço, e ele fica então dando voltas. Mas naquela época dizia que ele poderia então, primeiro, ser uma bola de gás, e essa bola de gás se transformaria num corpo sólido. E hoje nós sabemos, né, inclusive, né, hoje é aceito de uma forma unânime pela ciência, de que a extinção dos dinossauros acabou sendo causada também por causa desse cometa que se chocou com o nosso planeta lá há 65 milhões de anos. Então aquela ideia de que seria só uma bola de gás que não causaria nenhum dano no nosso planeta
não só causaria, como causou uma extinção em massa, em que 75% da vida no nosso planeta foi extinta. Sobraram as baratas, né? Claro, né? Porque elas dificilmente conseguem morrer, aquelas bichinhas. E dentre elas, outros pequenos mamíferos, e então saímos do mundo dos répteis e entramos no mundo dos mamíferos, né? E cá estamos até hoje. Então, a ideia que foi colocada, né? E os escorpiões, né? Então, a ideia de que os cometas, como se pensa, é o começo de condensação da matéria, ele colocou assim, isso está até certo, vai. Mas temos muito mais do que os cometas, né? Até porque os cometas não são tão grandes como se imagina, como se imaginava naquela época. 41 e 42, só para a gente finalizar. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, certamente, não apenas planetas, mas estrelas que vão ali depois, entrando em colapso, sendo absorvidas, chocando-se umas com as outras. Até mesmo hoje temos fotos, né, de galáxias. Uma galáxia vai se fundindo com a outra. Né, eles trouxeram para nós ali a ciência um esquema gráfico mostrando como seria duas galáxias entrando em fusão. Ali ocorrem forças tão poderosas, tão potentes, que nós nem conseguimos imaginar. Uma galáxia que tem bilhões de estrelas entra em choque com outra galáxia com bilhões de estrelas. Dá para a gente imaginar uma estrela batendo na outra? O poder de energia concentrada nesse tipo de fenômeno astronômico. E isso não é teoria, isso é realidade. São forças gravitacionais agindo no nosso mundo. Então, um mundo formado desaparecer para poder formar outro, isso é absolutamente natural. E, mais uma vez, as nossas ciências hoje, né, trazem isso nos livros escolares. Né? Queria estar numa nave espacial, mas acho que nem isso, viu, Andréa? Talvez só mesmo as grandes consciências estelares, que seriam os espíritos das mais altas envergaduras de pureza, poderiam perceber. Né? Nós não conseguiríamos nem imaginar isso. E para finalizar, 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos da Terra, por exemplo? Sonhar pode. Sonhar é de graça, está tranquilo. Então Kardec perguntou aqui se é possível hoje imaginar o tempo de formação de um planeta, por exemplo. Ele coloca aqui formação dos mundos, né? O nosso planeta hoje estima-se que ele tem a idade de 4,5 bilhões de anos. Então, hoje as nossas ciências são capazes de dimensionar isso. E os livros também trazem já essa informação. São estimativas que os cientistas trazem, estudando a estrutura material do nosso planeta. E por isso que eles gostam, né, de pegar, por exemplo, meteoritos que caem na Terra, para poder estudar, saber exatamente do que ele é feito, qual é a matéria, qual seria ali a origem desse pequeno astro. Então é possível conhecer a duração? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer de que número de séculos dura essa formação. Então hoje a gente vê aqui, bem louco será quem pretenda sabê-lo, né? Hoje nós podemos fazer ali alguns cálculos para tentar entender exatamente o tempo em que isso aconteceu. Então nem tão louco assim. Talvez louco naquela época. Hoje louco nem tanto. Né? Então temos essas respostas que vão surgindo para nós. Então, meus amigos, finalizando aqui o nosso estudo, eu quis pegar aquelas duas questões que faltavam, né, lá no capítulo anterior, com essa primeira parte desse capítulo, porque o assunto era praticamente o mesmo, né? Então a gente fala aqui sobre a questão da formação desses mundos. O próximo tema que nós vamos estudar vai ser sobre a formação dos seres vivos. E isso sim vai trazer para nós aqui um debate bem interessante, né? Como os seres vivos se formaram? Qual é a origem da vida? Então isso também foi estudado
por Kardec na sua época. Eu até queria ler para vocês aqui, como eu comentei, no capítulo 6 de A Gênese, o espaço e o tempo. Né? Então, pelo menos falar do espaço, a respeito aqui, né, ou pelo menos aquilo que Galileu trouxe para nós, lá para a sociedade. Né? Então a gente pode ler depois, no próximo encontro, só para a gente poder complementar essa primeira parte desse capítulo 3. Tá? Então aqui para nós, fechando, e é bem curioso quando a gente vê aqui, que em 68 Kardec trouxe o livro Gênese, a Gênese. Em 57 ele trouxe a primeira edição do Livro dos Espíritos. É um tempo de 11 anos de diferença. Em 11 anos, a ciência não evoluiu tanto assim. Então o livro A Gênese vai trazer para nós algumas ideias, ou algumas teorias que eram vigentes naquele período. Mas de lá para cá não foram apenas 11 anos. Foram 166 anos que se passaram até hoje, 2023. Então muita coisa avançou, muita coisa se conheceu, e hoje nós estamos cada vez mais expandindo esse conhecimento. Ainda mais naquela época, né, porque os equipamentos não eram desenvolvidos e, portanto, as descobertas não eram tão valiosas como são nos tempos de hoje. Recentemente, por exemplo, nessa semana mesmo, foi divulgado, né, uma força gravitacional que foi captada de um buraco negro. Sabe Deus o que isso significa, mas descobriram uma força nova no universo. E a cada dia tem uma coisa nova surgindo. Naquela época as coisas aconteciam de uma forma mais lenta, porque as teorias eram debatidas, não havia um pensamento globalizado, com intercâmbio de conhecimento, a tecnologia de comunicação não era tão fácil como é nos tempos de hoje, os equipamentos, a eletrônica e tantos outros recursos de que nós dispomos hoje, naquela época não existia. Então as coisas eram mais lindas. Então 11 anos é praticamente, né, você lê um jornal que aconteceu na semana passada, você está atualizado. Hoje não, hoje o jornal de hoje que saiu de manhã, 1 hora depois ele já está desatualizado. Então a gente vê exatamente a evolução do que a tecnologia faz, né, e do que ela permite, acelerando cada vez mais o nosso desenvolvimento. Mas é isso, gente. Fechando por aqui então esse nosso trabalho de hoje, eu queria trazer para vocês aqui mais uma vez o nosso objetivo. Não é fazer um estudo de astronomia, porque isso dependeria de um conhecimento que nós não temos. Mas é importante nós sabermos o que vem sendo estudado, quais são as teorias vigentes, para percebermos por que caminho a humanidade vai seguindo na busca por essas respostas. Porque ainda as buscas continuam ainda ligadas à realidade do mundo material. Não entramos ainda no mundo espiritual. Imaginemos, por exemplo, os centros astronômicos ou os grandes observatórios que devem existir no mundo espiritual. E quais são exatamente os objetos de pesquisas que são feitas, são feitas no mundo espiritual, sem as limitações que a matéria proporciona. É coisa assim que nós nem